Você precisa de convicção para ser transformado. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 13 diz: vendo a coragem de Pedro e de João, e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Em 1 Tessalonicenses 2,4 diz: pelo contrário, como homens aprovados por Deus, a ponto de nos ter sido confiado por Ele o Evangelho, não falamos para agradar a pessoas, mas a Deus, que prova os nossos corações. E em Mateus capítulo 5, versículos 14 a 16, que diz: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca-a no lugar apropriado, e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês, que está nos céus. Antes de falar sobre transformação, eu gostaria que refletíssemos sobre o significado da palavra convicção. Segundo o dicionário, convicção é uma certeza que vem através de fatos ou razões. É um convencimento. Isso nos mostra que, se não estivermos convencidos de certas coisas na nossa vida, não veremos transformação nessas áreas e não lutaremos por elas. Alguns exemplos. Você já está convencido que sexo antes do casamento é pecado? Se não, você não lutará para evitá-lo. Você já chegou à conclusão de que envolver com um descrente é um jugo desigual? Se não, você poderá correr este risco. E em relação ao dinheiro, você já chegou à conclusão que dizimar e ofertar na obra de Deus é necessário? Se não, você será sempre mesquinho. Apenas citei alguns exemplos, mas sei que, se não tivermos certeza daquilo que acreditamos, não veremos transformação. Nós lemos também no dicionário que a convicção está baseada em fatos ou razões. Por isso precisamos buscar na palavra de Deus, em oração e no dia a dia, fatos em que podemos nos apoiar. Por exemplo, em relação ao sexo antes do casamento, precisamos buscar passagens bíblicas que mostram que o sexo foi criado por Deus para ser usufruído dentro do casamento. Em relação ao jugo desigual com incrédulos, podemos ver exemplos de pessoas que se relacionaram e tiveram conflitos. E sobre a generosidade com o reino de Deus, podemos ver exemplos tanto na Bíblia como na vida de pessoas que foram fiéis nos dízimos e ofertas e nunca lhes faltou nada. Pelo contrário, colheram muitos frutos. Porém, às vezes, a convicção só vem em nosso coração quando passamos por sofrimentos, decepções e lutas. Então dizemos: eu não quero viver do meu jeito mais. Quero viver segundo o que Deus diz que é certo. Não quero ser como as outras pessoas. Quero ser um cristão genuíno. A Bíblia conta a história de Elias, que era um homem igual a nós, sujeito às mesmas paixões, segundo Tiago 5,17, mas que viu transformações em sua vida e na sua geração. Tudo porque ele tinha forte convicção em seu coração. Em 1 Reis, capítulo 16, versículos 30 a 33 diz: Acabe, filho de Onri, fez o que o Senhor reprova, mais do que qualquer outro antes dele. Ele não apenas achou que não tinha importância cometer os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, mas também se casou com Jezabel, filha de Etbal, rei dos Sidônios, e passou a prestar culto a Baal e a adorá-lo. No templo de Baal, que ele mesmo tinha construído em Samaria, Acabe ergueu um altar para Baal. Fez também um poste sagrado.
Ele provocou a ira do Senhor, o Deus de Israel, mais do que todos os reis de Israel antes dele. Aí vem em 1 Reis, capítulo 17, versículo 1. Ora, Elias, o tesbita da Tisbe de Gileade, disse a Acabe: Juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Perceba que, naquela época, a situação de Israel era terrível. O rei Acabe havia abandonado a Deus e se levantado contra ele. Se tornou idólatra e levou toda a nação para o mesmo caminho. Casou-se com uma mulher que até hoje é símbolo da maldade, Jezabel, e seu reinado se tornou tão opressor que até mesmo os fiéis a Deus se esconderam com medo nas cavernas. E somente Elias resistiu e ficou firme na sua fé, correndo o risco de vida. Mas no fim, veremos que houve uma grande transformação. Os profetas de Baal foram derrotados. O rei Acabe perdeu a sua honra. Jezabel foi devorada por cães e todos se voltaram para Deus. Diante disso, precisamos questionar: o que fez Elias ficar firme? De onde veio tamanha ousadia, a ponto de ele enfrentar o rei com uma mensagem tão dura? Na verdade, Elias tinha convicções que lhe deram ousadia e teve como resultado transformações. Vejamos. Primeiro, Elias tinha certeza da realidade de Deus. Em 1 Reis 17:1, na parte A, diz: Juro pelo nome do Senhor. Elias tinha consciência do poder de Deus. Ele sabia que o Senhor vive eternamente. O rei Acabe pensou que tinha acabado com o culto a Jeová, mas ele não sabia que um homem ainda tinha convicção. E para o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, um homem temente a Deus é o bastante. Jó também tinha essa mesma convicção quando ele disse em Jó 19:25: Eu sei que o meu Redentor vive e por mim se levantará sobre a terra. Paulo também era um homem convicto. Em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 12 diz: Não me envergonho de sofrer, pois eu sei em quem tenho crido e estou certo de que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. A segunda característica da convicção de Elias: Elias tinha certeza que representava a Deus. No versículo 1, na parte B, diz: O Deus de Israel a quem sirvo. Sabe quem Deus escolheu para reagir às crises? Você. Deus usa pessoas comuns, muitas vezes sem condições, aparentemente, ou desprezadas pela sociedade. 2 Coríntios 5:20. A terceira característica de Elias: Elias tinha certeza que o poder de Deus estava à sua disposição. No versículo 1, na parte C, diz: que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Como ele sabia que sua profecia iria se cumprir? Qual era a base do seu ministério de profeta? A própria palavra de Deus. Em Deuteronômio 11, versículos 16 e 17 diz: Por isso, tenham cuidado para não serem enganados e levados a desviar-se para adotar outros deuses e prostrar-se perante eles. Caso contrário, a ira do Senhor se acenderá contra vocês, e ele fechará o céu para que não chova e para que a terra nada produza, e assim vocês logo desaparecerão da boa terra que o Senhor lhe está dando. Devemos entender que espiritualidade e conhecimento da Bíblia andam juntos. Certa vez o grande pregador disse: Eu não vi um cristão útil nas mãos de Deus que não seja um estudante da Bíblia. E você? Deseja ser usado como o profeta Elias? Basta ter convicções baseadas na palavra de Deus. Ore comigo assim: Senhor amado, nos colocamos em sua santa presença
eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai amado, desejamos ter a mesma convicção de Elias. Nos comprometemos a ler, meditar e estudar a sua palavra, para criarmos as convicções de suas promessas. Sabemos que não conseguiremos êxito sem a ação do seu Santo Espírito. Derrame sobre nós o Espírito da verdade, para que tenhamos as convicções que precisamos para posteriormente sermos transformados à luz da sua palavra. Ajude-nos, Pai, para que busquemos conhecimento da sua palavra, alcançando convicção e transformação através das Escrituras. Assim nós oramos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.